o ensinamento de Jesus, que é um verdadeiro guia de como ser um verdadeiro cristão. Um guia dividido em 3 etapas. São 3 etapas claras que nos ajudam a primeiro identificar se já estamos nesse caminho, se sim, confirmar o nosso seguimento do Senhor, e se não, é hora de ter uma nova conversão, uma mudança de vida que nos colocará de verdade no discipulado de Jesus Cristo. Porque ser cristão de verdade, caminhar em direção à vida eterna, sermos pessoas que têm como objetivo a glória celestial, não se alcança de qualquer maneira. Não sendo católico de qualquer tipo, se alcança o céu. É Jesus quem diz no Evangelho: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então no Evangelho de hoje Jesus nos dá, uma vez mais, com outras palavras, Ele faz isso ao longo de todo o Evangelho, nos traça o caminho. Ele mesmo é o caminho, né? Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, no texto de hoje, começa com uma profunda oração. Jesus está em oração ao Pai, em unidade com o Divino Espírito Santo. Esse Deus uno e trino, esse Deus que tem uma comunicação entre suas pessoas, sem deixar de ser um só e único e verdadeiro Deus. Jesus então, depois de rezar ao Pai, começa a ensinar aos discípulos. E começa a primeira etapa desse itinerário de como alcançar a salvação, como ser verdadeiro discípulo de Cristo. Começa com 2 perguntas. Primeiro, Jesus faz uma enquete entre os apóstolos, né? O que diz o povo sobre mim? O que diz o povo que eu sou, né? Qual é a opinião pública a respeito de mim, né? É uma pergunta importante. Em todos os séculos ela é feita. E as respostas que nós ouvimos, que estão registradas no Evangelho, portanto já tem mais de 2000 anos, são muito parecidas com as que encontraríamos hoje. Se hoje fizéssemos uma pesquisa, só aqui no Brasil, por exemplo, uma pesquisa Ibope, saímos pela rua, fazendo pesquisa, parando as pessoas aleatoriamente, perguntando: quem é Jesus para você? Iríamos encontrar respostas muito variadas, não é? Acredito que a maioria das pessoas iriam falar bem de Jesus, mas nem todas iriam acertar na identidade de Jesus. Foi o que aconteceu no texto que nós ouvimos. Então os apóstolos responderam: bem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é algum dos profetas que ressuscitou. Pelo teor das respostas percebemos que o povo tinha Jesus em grande estima, né? O comparou com grandes personagens daquela época. E alguns já passados. Elias já havia falecido há muito tempo atrás, né? João Batista foi um grande pregador que veio logo antes de Jesus para anunciar a vinda do Messias. Um homem penitente, um homem que tinha uma pregação poderosa, capaz de arrastar para a conversão multidões e levá-los às águas do Rio Jordão para receber um batismo penitencial. Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um homem que falava com Deus cara a cara. Os profetas, todos eles foram homens ungidos que falaram em nome de Deus, inspirados por Deus para comunicar a salvação ao povo. Mas todos erraram, né? Todos que disseram isso de Jesus erraram, porque Jesus não é um profeta, Jesus não é um grande pregador, Jesus não é um fazedor de milagres. Jesus é Deus Todo-Poderoso, com o Pai e com o Espírito Santo. Então a diferença é infinita. Jesus não é um bom homem, um homem especial,
um super-homem, mas Jesus é verdadeiro homem, porque assumiu a nossa natureza, sem deixar de ser Deus. Ele sempre foi e sempre será Deus Todo-Poderoso, gerado pelo Pai desde todos os séculos, sem início e sem fim, eterno. Irmãos e irmãs, então Jesus avança nesse itinerário, nesse primeiro passo, e faz outra pergunta aos apóstolos, agora mais direto. E vós, vocês, apóstolos, tudo bem, já sabemos que o povão fala de mim, erraram feio, né? Chutaram e erraram feio. Agora vocês, o que vocês dizem que eu sou? Então Pedro, falando em nome de todos, responde: tu és o Cristo de Deus. Na versão de Mateus nós temos esse diálogo mais completo, né? Tu és o Filho de Deus vivo, o Messias. E então Jesus responde lá em Mateus, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro acerta, mas não porque ele era muito inteligente, porque ele estava inspirado pelo Espírito Santo. E então, pelo dom da fé, pôde reconhecer a divindade de Jesus. E então acertou. E todos os apóstolos confirmaram também essa verdade. Esse foi o primeiro passo. Primeiro, crer de verdade que Jesus é o Filho bendito do único Deus Todo-Poderoso. Segundo passo, Jesus então anuncia a sua Páscoa, né? Seu mistério pascal. Jesus é Deus, ok, agora temos que crer que Jesus é o nosso Salvador. Nosso Salvador que vai morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Então Jesus diz no texto, né? O Filho do Homem deverá sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei, deverá ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. O anúncio da Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Então, para ser verdadeiro discípulo é preciso crer e tomar posse do mistério pascal do Senhor, professar que Jesus é o nosso Salvador. Não é só um Deus que está lá longe, distante, um Deus que não se importa conosco, como pensam, por exemplo, os deístas, né? Eu não falo dos deístas. Os deístas são pessoas que creem em Deus, mas acham que entre Deus e o ser humano não tem nenhuma ligação. Deus vive lá no mundo dele, que não se sabe aonde, e nós vivemos aqui, cada um cuida da sua vida e pronto. Nem ele me dá trabalho, nem eu dou trabalho para ele e tudo certo. O deísmo é mais ou menos isso. Mas isso não é ser cristão, né? Ser cristão é crer que o Deus único, todo-poderoso, se importa comigo. Veio a essa terra assumindo a condição humana, morreu por mim na cruz e ressuscitou para me dar a salvação. Segundo passo. E o terceiro e último passo é nós nos involucrarmos pessoalmente no mistério pascal do Senhor. Então o texto de hoje termina como? Jesus dizendo, primeiro, recordando, né? Temos que crer que Jesus é Deus. E vós, quem dizeis que eu sou? Um profeta? Um iluminado? Um líder religioso? Um avatar? Não, nada disso. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Segundo passo, crer que Ele é o meu Salvador, que pela cruz e ressurreição me redimiu. E o terceiro passo, se alguém quer me seguir, Jesus coloca em condicional, né? Não obriga ninguém. Então aqui entra o verdadeiro discípulo. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Então, para seguir Jesus de verdade, eu preciso carregar a cruz. Ele carregou, mas nós também temos que carregar a nossa cruz. Ou seja, devemos encarnar na nossa vida pessoal o mistério pascal. Paixão, sofrimento, morte, para depois ressuscitarmos. E aí sim, reinarmos com Cristo para sempre, onde Ele já reina na eternidade, à direita do Pai eterno nos céus. Irmãos e irmãs, esse é o itinerário de uma vida cristã autêntica. Devemos examinar então a nossa consciência e nos perguntarmos, como vai
essa dinâmica na minha vida pessoal? Creio de verdade que Jesus é Deus Todo-Poderoso? Ou será que eu estou quase sem perceber, sendo influenciado pela mentalidade moderna, que é relativista? Relativismo, seu único e principal dogma é que não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Se isso para você é verdade, beleza. Se para você o mestre Yoda é o Deus Todo-Poderoso, beleza. Então siga o mestre Yoda, tranquilo. Se para você o Deus Todo-Poderoso é Maomé ou Buda ou algum dos Vingadores, talvez Thor, né, o Rei do Trovão, seria mais apropriado. Já tem o título, né? Ou Loki, que também reclama o título de Deus. Aquela vez que o Loki foi brigar com o Hulk, né? E falou para ele: se acalma aí, fera idiota, eu sou um deus. Aí o Hulk deu uma surra nele e falou para ele assim: Deus fraco. Deu porrada no Loki que ele perdeu até o rumo de casa, né? Relativismo é isso, é acreditar que cada um crê no que quer e acabou. Não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua e pronto, ninguém briga. Isso leva a outro problema pior, que é o indiferentismo religioso. Também super de moda hoje na nossa sociedade. Precisamos conhecer isso para não nos deixar envenenar. O indiferentismo é: todas as religiões são igualmente boas. A gente ouve isso todo dia, não é verdade? Religião não salva ninguém. O importante é crer em alguém, em alguma coisa, em alguma energia, crer no cosmos, crer no Avatar, né? Crer no Luke Skywalker, sei lá, né? Qualquer coisa, no Mandaloriano, que é um cara que... Mandaloriano acho que vale a pena crer nele, porque, né? Mas não a nível de Deus. São todos personagens super legais, mas Deus é um só. Então a fé cristã nos leva a crer numa coisa clara: existe um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos os demais deuses não existem. Ponto final. E as religiões não são todas iguais. Se Deus é um só e Ele veio a esse mundo, feito homem, Jesus Cristo, e fundou uma igreja, então esta é a igreja de Cristo. E todas as demais são aproximações, tentativas de chegar até Deus. Com isso nós concluímos o quê? Que só os católicos vamos para o céu? Não, claro que não. Porque Deus não está preso à sua igreja para salvar. Ele conhece a consciência e o ser de cada pessoa, e Ele quer salvar a todos. E segundo uma reta consciência, se alguém está no erro, sem culpa própria, pode receber a salvação. Claro que sim. Mas através da igreja, mesmo sem conhecê-la. O famoso ensinamento católico de extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Todos se salvam pela igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, Filho único do Deus, único e verdadeiro. Então mesmo pessoas de diferentes religiões, credos e superstições podem se salvar, se tem uma consciência reta. Mas se conhecem a verdade e viram as costas para a verdade, aí não. Porque viram as costas para o Deus verdadeiro. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é relativa. A verdade é uma pessoa concreta. E essa pessoa tem nome e se chama Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, esse ensinamento do Evangelho é muito importante para nós. É um remédio contra o relativismo, um remédio contra o indiferentismo religioso, um remédio contra essas mentiras que o mundo moderno nos impõe e nos fazem quase que obrigar a aceitar. Não temos que aceitar isso. Temos que respeitar todas as pessoas, é claro. Não vamos ficar implicando com ninguém que não acredita na verdade que nós cremos. Respeitamos as pessoas, mas não concordamos com o seu erro. Isso é amar a verdade. Respeitar e amar a todos,
mas sem concordar com os erros dessas pessoas. Temos que amar todos os seres humanos, não é verdade? Incluindo os assaltantes de banco, mas não podemos concordar com o trabalho dele, porque assaltar banco não é legal. Então, gostamos da pessoa, mas dizemos: o seu trabalho é errado, você tinha que trabalhar honestamente e não roubar, e assim por diante. Isso também se aplica às ideias, à verdade, à fé. Peçamos a Deus essa graça de entendermos esta realidade, professar a nossa fé na divindade de Cristo, para sermos boas testemunhas do Senhor, verdadeiros discípulos que carregam a sua cruz de cada dia com amor. Que assim seja.